O perdão é o ponto de virada, onde a vítima e o algoz deixam de dançar juntos, e um deles escolhe sair do ciclo. Veja que libertador, gente, para todos os envolvidos. É soltar e deixar que cada um siga com as suas responsabilidades e com as suas colheitas. Então, quando perdoamos, transcendemos a matéria, entramos no campo da consciência e nos reconectamos com a essência divina que habita em nós. Queridos, nós no programa passado tivemos uma edição, na terça-feira, aliás, dessa semana, né? Foi uma edição especial do programa. A gente conversou sobre o paradoxo da culpa. Falamos bastante sobre como a culpa pode ser tanto uma prisão quanto um caminho para a libertação. Se você não ouviu o programa ou não teve a oportunidade de assistir no YouTube, depois você entra lá no nosso canal, youtube.com/bim91, BIM91, tudo junto. Procura lá no YouTube e localiza o episódio porque vale super a pena. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante. E hoje a gente quer continuar essa reflexão trazendo um estado de consciência, acho que é a melhor definição, né? Que caminha lado a lado com a culpa, que é o perdão. Esse é um tema que atravessa séculos da história da humanidade e continua ressoando profundamente em todos nós. Porém, a gente não vai falar do perdão aqui apenas como um gesto moral, né, no qual alguém se coloca muitas vezes acima do outro para dizer eu te perdoo, né? Também a gente não está falando aqui daquele perdão que diminui, né, quando a gente tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa, até em tom de autopunição muitas vezes. A nossa proposta é dar um passo adiante, aí ia ler um pouquinho. Vamos enxergar o perdão como uma frequência, um estado de consciência que liberta a gente de ciclos repetitivos de dor, de vínculos que nos prendem e de padrões que se repetem até a gente conseguir despertar. O perdão que a gente quer explorar aqui é o que nasce da autorresponsabilidade, do entendimento da lei da correspondência e do acesso ao amor exemplificado por Jesus. Quando Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então vamos começar, Eliane. Por que será que tantas pessoas têm dificuldade de perdoar? Pois é, porque elas acreditam que existe um culpado, e esse culpado é sempre o outro, né? As pessoas estão inconscientes do modo que o campo, né, ou o universo trabalha. Então, como Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando acreditamos que o outro é o culpado pelo que vivemos, estamos presos à ilusão da matéria. E essa ilusão cria a ideia de separação, né? Ou seja, eu aqui, né, e o outro lá, né? E entre nós existe uma barreira gigantesca de dor, de acusação, onde sempre é um culpado que deve ser condenado e uma vítima que se torna coitada, injustiçada. Mas será, gente, que essa dinâmica funciona, né, desse jeito, dessa forma? Claro que não, né? No nível da consciência não existe separação. Não existe o outro lá e eu aqui. Existe o espelho. Existe aquilo que projeta em minha vida como sendo reflexo do meu mundo interior. O meu mundo externo é reflexo literal do meu mundo interno. Sempre, gente, acredite você ou não, sempre é assim. Então, aquilo que me fere no outro também existe em mim de alguma forma, talvez escondida, né? Uma forma oculta ali que está inconsciente e talvez até no inconsciente ancestral. E quando eu não reconheço isso, eu sigo acreditando que o outro é o responsável, que é o outro quem precisa mudar, que é o outro quem precisa me pedir desculpas. Já que a gente citou Jesus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, Jesus diz assim, ó, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Pois é, nessa pergunta, Jesus nos convida a inverter o olhar. Antes de acusar, é observar o que há dentro de você. Antes de julgar, é perceber as suas próprias falhas, né? Não se trata de condenação, mas de um chamado à consciência e ao autoconhecimento. E a gente não pode esquecer também de falar que a humanidade, coletivamente, carrega um lastro inconsciente de culpa que foi herdado das gerações anteriores ou de tradições religiosas, sempre à espera de um perdão, entre aspas, né, que parece vir de fora.
Ou seja, de Deus, do outro, da sociedade. Esse peso se manifesta de várias formas, gente. Ele vai se manifestar na forma de uma ansiedade, de um medo de punição, da necessidade constante de agradar, da submissão rígida a determinadas regras ou até mesmo uma certa rebeldia contra essas mesmas regras. E esse fenômeno vai aparecer na psicanálise através do superego, que é uma instância do nosso psiquismo que cobra, que pune, que acusa, mantendo o ego preso em sentimentos de insuficiência e de insegurança. No campo sistêmico, vemos famílias inteiras carregando culpas ancestrais inconscientes, culpas por vidas perdidas, por injustiças, por exclusões. E no espiritual também, né? Esse peso inconsciente é como uma névoa que mantém a alma ligada a ciclos de dor até que haja a consciência. E o que Jesus mostrou é que o perdão já está disponível, gente. Não é, sabe, ele está disponível não como uma absolvição externa, mas como um despertar interno. Foi isso que ele mostrou, né? Quando ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi isso que ele disse, né? Não é sobre esperar um perdão que venha de fora, é reconhecer que nós somos aprendizes, gente, que o pecado, entre aspas, deve ser visto como no seu sentido original mesmo, né? Que é somente errar o alvo. E o mais importante, que o amor é a frequência que dissolve essa culpa que fica na gente. Então, se a gente olha para o perdão dessa forma, ele deixa de ser algo aguardado passivamente, né, na forma de uma absolvição que vem de fora, e passa a ser um ato consciente de libertação, que interrompe essa herança da culpa inconsciente coletiva. E na visão sistêmica, o perdão ele tem uma interpretação bem interessante. Né? Nós não falamos de perdão como superioridade, nem como submissão. Porque, veja, perdoar, gente, de cima para baixo é pura arrogância moral. É como se eu dissesse, eu sou maior, eu tenho razão, eu te concedo, olha só, né? Que soberba, eu te concedo a graça de te perdoar. Então, eu te perdoo. E quem somos nós, né, para ter o direito de apontar o dedo para o outro e condenar ou absolver, né? Pois é. E por outro lado também, pedir perdão é colocar-se no lugar de autopunição, é se diminuir diante do outro, né? É um ato de submissão muito intensa. É como se eu não pudesse seguir em frente enquanto, né, não receber a absolvição da outra pessoa. É literalmente colocar a minha vida, gente, nas mãos de alguém. Mas será que isso é possível? Será que eu preciso esperar que alguém de fora me dê permissão para seguir em frente? Pois é, o verdadeiro perdão, gente, sistêmico, é o reconhecimento da realidade como ela foi. É olhar para o outro, reconhecer a sua humanidade e dizer, ok, foi assim. Eu assumo a minha parte, eu reconheço a sua dor e sigo em frente. Sinto muito. Esse movimento por si só nos tira do jogo do poder e nos leva para o campo da humildade. Mas tem uma coisa, sabe? Não é aquela humildade hipócrita, não. Sabe? É uma humildade verdadeira, aquela que reconhece no outro a fragilidade da alma humana. Uma humildade que não humilha ninguém, sabe? Que conduz para a consciência. Porque, olha só, no nível da alma, ninguém é melhor ou pior que ninguém, né? Somos todos iguais, somos todos espíritos vivendo uma experiência na matéria com o objetivo de melhorar. Somos todos aprendizes de uma, digamos, mesma escola, vai. Trocando papéis em cada encarnação. Ora a gente é vítima, ora a gente é algoz. Sabia disso? É isso mesmo. Os papéis se invertem, gente. Ora nós estamos como vítimas, ora nós estamos como algozes. E esse ciclo só vai se encerrar quando uma das partes despertar para a verdadeira consciência e escolher um novo padrão. Aquele que se torna a chave para a libertação das correntes da culpa e da mágoa. E aqui entra algo que não podemos jamais esquecer, né? Nós que estamos nesse processo de despertar, a metaconsciência nos leva para o caminho da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Gente, eu jamais vou poder controlar as escolhas do outro, mas eu sou totalmente responsável pela forma como eu ressoo com o outro. Em outras palavras, eu escolho aquilo que eu quero de envolvimento com o outro. Então, se eu atraio situações, pessoas, vínculos que me ferem, é porque existe algo em mim, né? Uma frequência que corresponde a esse encontro.
É a lei da afinidade, da correspondência agindo. Não há acaso, gente, nunca. Não importa o que acontece com você, o que acontece com você é reflexo nítido e perfeito daquilo que você vibra. Esteja você agindo de formas conscientes ou inconscientes. E é exatamente por isso que o perdão é libertador. Porque ele rompe com essa ressonância. Ele fecha a porta vibracional que te liga àquele padrão de funcionamento. Quando eu perdoo, e quando eu me perdoo também, eu não absolvo moralmente ninguém. Eu apenas digo assim: eu escolho não carregar mais essa vibração. Eu escolho vibrar em outra sintonia e me sintonizo com outro canal. Esse é o momento em que a consciência desperta e a alma fica livre. O perdão, gente, é um estado vibracional, anotem isso. Não é apenas um pensamento positivo ou uma emoção de bondade. É uma frequência que atua em nosso campo energético. Então, perdoar alivia os efeitos de ações prejudiciais que poderiam continuar reverberando em nós, até mesmo após o nosso desencarne. É isso mesmo, gente. Quem não perdoa carrega consigo o peso da culpa ou da mágoa para além da vida física, hein? A morte, ela não existe, gente. Nós apenas mudamos de dimensão, né? Mudamos de frequência. É como se nós estivéssemos lá, né, sintonizados na vibe mundial e resolvêssemos É. mudar de estação, né? E na outra dimensão, a gente tem a possibilidade de enxergar as nossas ações sob a perspectiva do outro. Nessa hora, o perdão atua como um verdadeiro remédio vibracional capaz de suavizar a gente nesse processo, né? Então, isso mostra que ao perdoar, a gente não transforma apenas o momento presente. A gente também alivia o peso das experiências que ainda virão. Então, gente, segurar rancor, ressentimento, é como segurar brasas queimando, né, com as próprias mãos, acreditando que é o outro que vai se queimar. Gente, isso é insano, não é? Olha que loucura. Porque é isso que acontece com você quando você se alimenta de rancores e ressentimentos. Só você se envenena, só você se é queimado. O outro nem sabe dos seus sentimentos. Então, quem realmente sofre é você. O perdão é, portanto, autocuidado espiritual. Nunca é para o outro, sempre é para nós. Jesus não se cansava de falar sobre o perdão no Evangelho, né? E ele trouxe a sua mais alta expressão do perdão quando respondeu para Pedro quantas vezes a gente deveria perdoar, né? Todo mundo conhece essa passagem, né? Ele diz assim para Pedro: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão não é sobre quantidade, gente. É sobre qualidade. É a qualidade do estado em que a gente escolhe viver. É a decisão de não permitir que uma mágoa continue ditando o nosso comportamento no presente. E Jesus, no auge da sua entrega, já lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse ensinamento, gente, revela algo muito profundo. O mal que nos fazem não vem da essência do outro, vem da ignorância, vem da inconsciência, vem da limitação. Quando a gente reconhece isso, a gente passa a enxergar a humanidade em qualquer pessoa. Perdoar nesse nível de consciência é elevar a vibração para além do julgamento, é acessar a frequência do amor incondicional. Mas não basta só perdoar o outro. Eu acredito que a ferida mais profunda seja quando o assunto é perdoar a nós mesmos, né? Pois é, gente, como é difícil o auto-perdão, né? Quantas pessoas ainda carregam a culpa por erros do passado, por escolhas feitas de forma inconsciente, por atitudes que hoje jamais se repetiriam. Nós até falamos isso, né, Edgar, em outro programa. Sim. Porque se você sente culpa, né, esse simples fato já revela que você tem consciência da má escolha que você fez no passado, né? E essa consciência por si só já mostra que hoje você é outra pessoa, que hoje você é alguém que tem novos valores, tem amor, né, tem compaixão no coração. Lembra que eu falei do superego, né? Aquela instância punitiva do nosso psiquismo? Pois é, o superego ele entra ali no circuito e condena, cara. Condena, ele diminui, ele castiga, ele não deixa você acessar a consciência. E o trabalho do superego é esse, gente. Se essa voz interna que vai cobrar, que vai sempre exigir mais de você estiver ali, você está ralado. Então, nesse castigo, né, a pessoa acaba se tornando refém do passado. Por isso que o auto-perdão é um movimento de reconciliação. É uma maneira de olhar para o eu do passado com compaixão e dizer, naquele momento,
com aquilo que eu sabia, com a consciência que eu tinha lá atrás, eu fiz o meu melhor. Se não fiz mais ou se eu não fiz menos, é porque eu não sabia, eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Então, esse reconhecimento, ele é libertador. E Jesus nos ensinou exatamente isso, que a verdade é o que nos liberta. E a verdade aqui, né, é a verdade aqui da vida humana. E nós temos que entender que nós não somos, gente, 100% conscientes da verdade maior, mas estamos sim no processo. E perdoar a si mesmo é respeitar esse processo. No nível sistêmico, o perdão é também reconciliação de vínculos, né, Eliane? Sim, como eu falei, né? Muitas vezes carregamos dores que não nasceram em nós, mas que herdamos de nossos ancestrais. Mulheres silenciadas, homens marcados por guerras, filhos que perderam os pais desde muito cedo, histórias de exclusão, de abandono, de injustiça. Então, tudo isso são memórias que permanecem vivas em nosso inconsciente familiar, nos levam a repetir certos padrões, né? E eles também, gente, essas memórias estão registradas nos nossos genes. Por isso que, às vezes, sentimos culpa sem saber o motivo. Ou guardamos até mágoas, né, ressentimentos, que a gente nem consegue explicar por que a gente sente aquilo. Né? E são, na verdade, memórias ocultas, memórias herdadas ao longo das gerações. E quando a gente acessa a frequência do perdão, não libertamos apenas a nós mesmos, mas libertamos todos os envolvidos nessa corrente familiar. Né? Nossos ancestrais e até os nossos descendentes são libertados. Então olha aí o poder, né, que tem o perdão, gente. É um ato de amor que cura gerações, hein? Ele transcende o presente, ele atinge todo o sistema. Então o perdão cura todos os pecados, né? Como eu disse no início do programa, e vale aqui dizer que eu estou falando pecado no seu sentido original, né? Que é aquele que vem do hebraico, que é a palavra chet, que deriva do verbo chata, que significa errar o alvo ou desviar-se do caminho. Então esse conceito de falha ou de erro de rota também se aplica quando a gente desobedece às leis divinas e que pode gerar uma sensação de separação entre nós e Deus. E é exatamente isso que acontece quando a gente sente mágoa, ressentimento, culpa. Então, que tal, em vez de nos condenarmos, pensar que apenas erramos o alvo? O alvo que seria a escolha consciente em sintonia com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. Na oração do Pai Nosso, quando dizemos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou, né, em algumas traduções, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Aqui, gente, a dívida ou a ofensa é o pecado, mas pecado no sentido que falamos, que o Edgar falou, de errar o alvo. Ou seja, o pecado não é um ato moralmente errado, né, como muitos ainda acreditam, mas sim um desvio de propósito da alma, uma desconexão do caminho da consciência e do amor. Então, toda vez que rezamos o Pai Nosso, quando pedimos o perdão das ofensas ou das dívidas, dos pecados, no caso, nós estamos reconhecendo que nós erramos o alvo, nós estamos reconhecendo que nos afastamos do amor, da compaixão, da presença divina que habita no nosso mundo íntimo. E olha que legal, ao mesmo tempo nós assumimos a autorresponsabilidade, porque o perdão que pedimos está condicionado ao perdão que nós oferecemos. Assim como nós perdoamos, aqui está a lei da correspondência em ação novamente, é o grande espelho. Eu só recebo da vida aquilo que eu consigo gerar. Então, pecado, né, portanto, não é apenas uma infração contra Deus ou contra uma regra, mas um estado de inconsciência onde nossas escolhas refletem medo, ego, ignorância em vez de amor. E Jesus, ao incluir esse pedido na oração, ele mostrou que o perdão é um processo de fluxo exatamente como na visão sistêmica. Eu recebo porque dou e dou porque recebo. Gente, não existe hierarquia. Existe apenas a circulação da consciência. Então, nesse olhar, o pecado não é uma condenação eterna, mas uma oportunidade de poder ali reconhecer o seu erro, que você errou o alvo e aprender com ele, mirar na consciência e retornar ao eixo da vida, o eixo do amor. Então, gente, veja quanta consciência a gente pode ter quando o assunto é perdão, né? Perdão não é esquecer, não é absolver moralmente, não é se colocar acima ou abaixo de ninguém. Perdão é reconhecer a realidade, assumir a responsabilidade das nossas ressonâncias, aprender com o que houve e soltar.
É acessar a frequência do amor como ensinou Jesus. É transformar rancor em consciência e prisão em liberdade. O perdão é o ponto de virada onde a vítima e o algoz deixam de dançar juntos e um deles escolhe sair do ciclo. Veja que libertador, gente, para todos os envolvidos. É soltar e deixar que cada um siga com as suas responsabilidades e com as suas colheitas. Então, quando perdoamos, transcendemos a matéria, entramos no campo da consciência e nos reconectamos com a essência divina que habita em nós. Então, que esse programa, gente, seja uma semente de reflexão para você. Que você possa hoje olhar para a sua vida, para a sua história, para os seus vínculos e se perguntar: o que ainda eu preciso soltar? O que ainda me aprisiona? E nunca esqueça, cada vez que você escolhe perdoar, você escolhe a consciência maior. Você se conecta com a sua verdadeira essência, que é o que realmente importa. Então, gente, siga em frente com confiança, coragem, alegria, porque o poder de transformar sua vida está totalmente em suas mãos, aqui e agora, hoje. Eu vou ter que pedir perdão para vocês porque acabou o programa, a gente vai embora. Mas sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só entrar lá no Instagram, @ElianeBim ou @EdgarBim. E no YouTube, você se inscreve lá no nosso canal, BIM91, youtube.com/BIM91, tudo junto. Muito bom. Então, se você quiser entrar no grupo VIP ou tirar alguma informação sobre os nossos atendimentos na psicanálise, na hipnoterapia ou na constelação familiar, manda mensagem para a gente. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Queridos, sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Uma linda semana para todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.